No último vídeo, nosso main char MS do zero terminou level 23, ML 44 e com 603k no banco. E hoje eu decidi fazer um dos primeiros acessos do char, a In Service of Yalahar Quest. Dessa forma, vamos progredir um pouco mais rápido e também fazer alguns dos grandes e mais importantes upgrades do char, que é liberar as runas em área. Dessa vez fiz um vídeo tentando falar mais sobre a lore do jogo, afinal de contas Tibia é um MMORPG e tá cheio de histórias. E o começo da lore da In Service of Yalahar Quest é muito boa e eu estou pretendendo começar a jogar além da lore do jogo, coisa que eu não fazia antes. Parece bem mais legal e divertido quando Tibia é jogado assim. E eu gostaria de saber a sua opinião, se fica viável assistir vídeos contando a lore do jogo ou se fica chato. Então deixa seu comentário aqui para mim saber. Qualquer coisa, se você não gostar, eu mostro a progressão do char de outra maneira. Lembrando que se você quiser acompanhar toda a progressão do nosso main char MS do zero, é só você se inscrever aqui no nosso canal, dessa forma você não perde nenhum dos vídeos. Ter acesso a Yalahar vai nos ajudar bastante na progressão do nosso char, já que podemos caçar nos Mutated Human, onde também tem Mutated Hat, Dead Blood, Mercury Blood, Ast Blood, entre outros bichos que dão uma XPzinha muito boa. Para conseguir ter o acesso a Yalahar, é preciso ter completado a primeira missão da The Explore Society Quest, entregando uma Dwarf Pickaxe em alguns dos postos da Explore Society. Pesquisando um pouco mais sobre essa Explore Society, eu descobri que a Explore Society é uma sociedade de aventureiros que exploram e investigam todos os aspectos do Tibia. Eles estão interessados nas diferentes raças de criatura, bem como curiosas histórias de estruturas e itens. A própria sociedade possui posições onde ela pode ser facilmente acessada por membros mais longe das grandes cidades. Existem pontos em 5 locais principais, que é Port Hope, Northport, Liberty Bay, Svartalfheim e Yalahar. Eu escolhi entregar a Dwarf Pickaxe em Port Hope. Dessa forma, nós entramos para a Explore Society e podemos dar então início ao nosso acesso a Yalahar. Então eu fui em Edron falar com o NPC Jin, que é o bibliotecário na Academia de Edron. Ao falar com ele, eu disse que estava procurando uma missão e ele me disse que de fato existia algo que precisava de atenção da Explore Society. Falou que no extremo norte, uma nova cidade ali chamada Yalahar foi descoberta e parecia ser incrível e enorme. E de acordo com os viajantes, é uma cidade de glória e maravilha. Falou que precisávamos aprender o máximo que pudéssemos sobre essa cidade e seus habitantes e que felizmente a Sociedade dos Exploradores já tinha enviado um representante para lá. Ainda assim, ele precisava que alguém trouxesse para ele as informações que esse explorador tinha conseguido reunir até agora. Então ele me pediu para procurar o capitão da Sociedade dos Exploradores, Maximilian, em Liberty Bay, e pedi para ele uma passagem para Yalahar. Lá eu iria visitar o Timóteo da Sociedade dos Exploradores e pegar suas notas de pesquisa. Além disso, ele disse que poderia ser uma boa ideia também eu explorar a cidade um pouco mais por conta própria antes de entregar essas notas para ele, contanto que eu me certificasse de não perdê-las. E foi isso que eu fiz, eu procurei o Capitão Maximilian em Liberty Bay e viajei para Yalahar. E falei com o Timóteo, peguei as anotações de pesquisa e ele me entregou e disse que a cidade é absurdamente fascinante, que se não houvesse todo esse problema e caos no passado, diz que a cidade certamente seria o maior centro de conhecimento do mundo. Nesse momento do vídeo eu ainda não sei quais são os problemas que a cidade enfrenta, porém, mais pra frente nós vamos descobrir. Além disso, ele me pediu para falar com o Palimut, um amigo dele que é nativo e foi muito útil ao reunir todas essas informações. Porém, antes de falar com o Palimut, fui devolver as notas para o Irdin, o bibliotecário na Academia de Edron, que me pagou 500 GP pelo meu esforço, uma decepção completa porque não pagou nem as passagens para Yalahar. Mas tudo bem, voltei para Yalahar, falei com o NPC Karit, que é o capitão dos navios, e entreguei para ele alguns itens para me liberar o acesso diretamente para Yalahar. Desse jeito eu consigo ir de Liberty Bay, Abdendriel, Tarasha, Carly e Venori diretamente para Yalahar sem precisar passar pelo capitão Maximilian. Após ter feito isso, eu fui caçar um pouco, mas para isso eu precisava chegar até os Mutated Human e eu não tinha o acesso dos portões, então eu fui falar com cada um dos guardas para passar de uma ilha para outra até eu chegar no quarteirão dos Mutated Human para mim poder começar ali a upar. Eu upei até level 24, quando as potions estavam quase acabando, eu vi que precisava refilar, porém não podia pegar o atalho, né, porque eu não tinha um acesso ainda para os portões liberados ali, então eu fiz todo o resto do percurso pulando de uma ilha para outra para liberar os acessos do portão. No entanto, no final eu vi que não funcionou, então eu fui lá no Tibia Wiki, né, para ver o que eu tinha feito de errado, porque eu não consegui liberar os acessos do portão, e eu vi que eu precisava primeiramente ter falado com o Palimut antes de fazer todo esse processo. Então
fui lá, falei com o Palimute, ele me disse que provavelmente eu tinha ouvido ali que tinha vários problemas na cidade, né, partes da cidade, e que as suas forças eram limitadas e que realmente ele precisava de um forasteiro ali para ajudar ele. E perguntou se eu gostaria de ajudá-lo e reestabelecer a ordem ali da cidade. Eu disse que sim, e ele ficou muito feliz, me disse que raramente encontra forasteiros que se importam com os problemas da cidade, a maioria só vem para buscar riqueza e luxo, e me alertou que o sistema de classificação era bastante rígido, portanto ele não tinha permissão para confiar missões importantes a mim enquanto não tivesse me mostrado confiável ali para ele. E me perguntou se eu estava disposto a trabalhar para a cidade de Alahar, que eu poderia pedir uma missão ali a qualquer hora, seja de dia ou de noite. Então eu pedi uma missão, né? E ele me disse que esperava que eu não me assustasse da primeira missão, mas que tinham cortado o sistema de esgoto de outras partes da cidade para evitar o pior, e que ao longo das últimas décadas esse sistema se deteriorou muito. E certas partes dos controles estavam enferrujadas e os ralos estavam entupidos de lixo. Pediu para mim pegar um pé de cabra e soltar os controles e limpar ali os canos ali do lixo do esgoto ali, né? E me deu também um mapa com os 4 piores pontos no esgoto ali que estavam ali atrapalhando, e pediu para mim arrumar isso. Depois que eu terminasse de arrumar, eu falava com ele de novo. Então eu fui lá, limpei o esgoto de Alahar. Após limpar ali os 4 piores pontos do esgoto, eu fui lá e entreguei a missão para ele. Então o Palimute me agradeceu e disse que eu não tinha ideia de como foi difícil encontrar alguém para fazer esse tipo de trabalho. E me perguntou se eu gostaria de fazer outra missão. Então eu perguntei que missão seria essa, e ele me disse que eles estavam presentes ali nas muralhas da cidade, de cada quarteirão, embora podia fazer pouca coisa para impedir que o caos se espalhasse. Ainda assim, as guarnições eram necessárias para manter algum tipo de ordem na cidade. Falou que os seus superiores pediram um relatório em primeira mão sobre a situação atual dos quarteirões individuais da cidade, e que precisava que alguém fosse lá até as guarnições, né, para obter os relatórios dos guardas. Perguntou se eu estava disposto a fazer isso, eu disse que sim. Ele me avisou que os quarteirões estavam em um estado horrível, aconselhou fortemente que eu ficasse na estrada principal sempre que possível, enquanto eu obtivesse ali os relatórios, né. Falou que eu encontraria ali os 7 guardas nos portões de cada quarteirão, bastava eu pedir o relatório para eles, e eles me diriam tudo aquilo que eu precisava saber, e depois dessa conversa com ele eu pensei, agora vai dar certo, né, vou liberar os acessos do portão. Então eu passei pelos guardas novamente. Quando chegou no quarteirão dos Mutaté de uma, eu parei lá e comecei a upar de novo. Upei até o level 25, quando as portas estavam quase acabando, eu fiz todo o percurso pulando de novo, de uma ilha para outra, para poder ter acesso aos portões, e no final eu vi que não adiantou de novo. Então, novamente, eu fui lá no Tibia Wiki para ver o que eu tinha feito de errado dessa vez, né? E eu percebi que para liberar o acesso dos portões, eu precisava falar para cada NPC report. Tinha que falar a palavra report para cada um dos NPC. Então eu refilei, passei pelos guardas novamente. Quando chegou no quarteirão dos Mutaté de 1, eu parei lá e comecei a upar novamente. Upei até o level 26 e mais uma vez fiz todo o percurso. Só que dessa vez eu fui falando para cada NPC, né, a palavra report, e foi dando quest log update. Depois de fazer todo esse percurso de novo, em todos os portões e quarteirões ali, né? Eu voltei ao Palimute, falei com ele, e ele havia me perguntado se eu tinha recebido os relatórios que os supervisores haviam pedido. E eu falei que sim. Ele falou, nossa, excelente, né? Os superiores ficariam ali felizes em receber o relatório e que ele iria enfatizar o meu esforço nessa missão e pediu para mim voltar em breve. Realmente, foi um esforço e tanto, porque eu refiz o trajeto 3 vezes, porém a culpa não era dele, né? A culpa é minha por não ler a wiki direito ali e querer fazer as coisas de forma apressadamente. Depois disso, eu pedi outra missão para ele, e ele me disse que tinha feito melhor para impressionar ali os seus superiores com as minhas realizações. Parece que funcionou muito bem, porque agora os superiores deles queriam que eu fizesse as missões deles agora, né, as próprias missões deles, e eram missões mais importantes do que as que ele tinha passado para mim. E falou que antes que eu fosse embora, ele precisava falar algo muito importante para mim, porém ele não poderia falar tudo ali agora, porque poderia ter pessoas bisbilhotando, e pediu para mim pegar umas notas escondidas em um baú, e era para mim ler e depois falar novamente com ele. De forma resumida, as anotações diziam que os Augur serviam aos Yalahari, uma raça poderosa que construiu Yalahar para fugir de guerras. Quando os Yalaharis desapareceram, os Augur assumiram o controle, mas a cidade já estava em declínio, porque eles não entendiam a tecnologia Yalahari. Eles não conseguiram então evitar ali o colapso de partes da cidade. Então eles trouxeram mais pessoas, mas a escassez de recursos piorou tudo. Agora os novos Yalahari, que podem ter descoberto conhecimentos perdidos, estão dando ordens suspeitas, sugerindo um futuro de controle rígido de opressão. Então Yalahar antes era grandiosa e está em ruínas, com os Augur tentando mantê-las funcionando. Depois disso eu fui falar com o Palimute, e por sua vez ele me disse que agora que eu sabia tanto
quanto ele sobre as coisas que aconteciam em Yalahar, dependia de mim saber o que fazer com essas informações. E me pediu para falar com o seu superior, Azeros, no centro da cidade, para obter mais informações. E ele também falou para mim falar com ele novamente sempre que o Azeros me pediu uma missão nova, me dizendo que achava importante eu saber a opinião dele sobre os Yalahar ali, né, sobre eles. Então fui falar com o Azeros, pedi uma missão para ele, ele me disse que todas aquelas idas e vindas ali de pessoas estranhas vindo ali, eles acabaram criando um certo tipo de manifesto, e escreveu e deixou guardado, e pediu para mim pegar uma cópia na sala dele, e que depois que eu lesse tudo, eu podia ir lá falar com ele e tudo mais. Aí eu fui lá, peguei as notas, né, as notas também de forma resumida, que é o manifesto do Azeros, falava que os Yalahares ali, eles admitiam que era negligência, que eles negligenciaram a Yalahar por muito tempo, focando em pesquisas e evolução espiritual enquanto a cidade decaía, e agora eles decidiram tomar o controle para restaurar a cidade, cortando as partes podres e fortalecendo as saudáveis como um jardineiro. Eles reconhecem que a reconstrução exigiria sacrifício, mas prometem mantê-lo ao mínimo visando o bem maior. No entanto, eles enfrentam resistência de grupos como os Augur, que temem perder tudo ali, temem perder o poder e se apegam ao sistema decadente e podem espalhar mentiras para manter o status quo. Os Yalahar mantêm a visão de um futuro glorioso para Yalahar, mas precisam superar a oposição interna e a desordem atual para restaurar a cidade e a sua antiga grandeza. Sabendo disso, eu fui falar com o Azeros, né, pedindo uma missão ali para ele, e ele me disse que estava impressionado com os meus feitos anteriores e que estava disposto a me conceder missões mais importantes e que se eu os agradasse, eu teria uma vida de luxo como uma pessoa muito importante ali na cidade, e que se eu falhasse, ele colocaria alguém melhor no meu lugar. Então perguntou se eu estava pronto para isso, e eu disse que sim, né? Então ele começou a me explicar que o antigo bairro ali dos alquimistas foi atingido por ainda mais desastres do que o resto da cidade, né? Aconteceu incêndios, explosões, gases venenosos, todos os tipos de catástrofes ali aconteciam. E a pior praga, no entanto, são as doenças desconhecidas que se espalharam naquele bairro e erradicaram qualquer população humana. Ele falou que eu deveria detê-las antes de que os outros bairros sejam afetados também. Disse que já havia identificado certos portadores responsáveis pela disseminação da praga e minha tarefa era eliminá-los. Eu precisava entrar no bairro dos alquimistas e matar os 3 portadores da peste e, na melhor das hipóteses, qualquer outra coisa que eu encontrasse lá. E o mais importante que eu precisava era recuperar as últimas notas de pesquisa que os alquimistas locais fizeram antes que a peste ali os matasse. E elas poderiam ser a chave para uma cura ou outra coisa. E ele precisava ter certeza de que aqueles cientistas não morreriam em vão. E pediu assim até por favor para me trazer novamente as notas ali para ele. Além disso, também pediu para mim informar os guardas que eu tinha permissão para passar nos portões centrais para o bairro dos alquimistas. Bastava eu usar o mecanismo do portão para passar. E assim, finalmente eu consegui ter acesso ao portão dos Mutated-1 depois de muito custo, né? Mas foi interessante aqui. E depois de ter falado ali com Azeros, eu fui falar então com o Palimute, assim como ele me aconselhou. Ele disse que aqueles quarteirões tinham sido selados há muitos anos, né? E que enviar alguém para lá representa um alto risco de espalhar a praga. Ele presumia que essas notas de pesquisa que eu havia mencionado deveria ser muito importante, e ele estranhou que depois de tantos anos alguém mostrasse interesse por essas notas, considerando que aconteceu com os alquimistas, que era bastante provável que eles contivessem informações inofensivas. Ficou receoso também que essas notas fossem usadas para transformar a praga em algum tipo de arma e que alguém com essa praga à disposição poderia subjugar a cidade inteira por meio de chantagem. E me implorou que eu destruísse as notas, colocando em algum forno, em chamas lá, para se livrar delas e informar que eu não encontrei. Que doideira, hein? Agora eu não sei se eu queimo as notas ou se eu entrego elas para o Azeros. O que você acha? Você entregaria as notas ou queimaria elas? Bom, futuramente eu continuo a lore do jogo, né, e decido o que eu vou fazer. O mais importante para mim mesmo era liberar o acesso aqui aos portões e conseguir passar por ali para os Mutated-1 e caçar de boa. Então decidi voltar ali pro DP, upar até o level 30, cacei ali até o level 30, liberei assim as runas e agora eu já consigo bater em área. Eu aproveitei e fui o DP, né, refilar e comprar uma GFB ali para mim já testar
as runas em área, também comprei uma endzinha para melhorar nosso ataque. Refilei, na hora que eu fui caçar, de repente eu vi ali um pessoal que tava ali se matando, né, pegando um PK, e eu só olhei ali e já falei, eu vou vazar, senão ainda vai sobrar para mim, e eu não comprei as blés ainda. Então eu fui embora e assim terminou o nosso segundo dia, né, que foi bastante interessante. Nós terminamos aí o nosso main char MS do zero level 30, ML 45 na barra e com 532k no banco. Me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo aí, né? Eu espero que você tenha gostado. Aproveita e deixa aí seus comentários se o que eu posso melhorar, alguma sugestão de hunt também pra me caçar, ou então até mesmo de lore para fazer, porque eu achei bastante interessante. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.